Olá, amigos e amigas que acompanham a TV Novo Eleitoral, o seu canal de informação, tudo sobre direito eleitoral e partidário. E como prometido, vamos continuar a tratar desse tema tão importante. Esse tema que nos entristece como cidadão indignado com a corrupção. Me refiro à questão das condutas vedadas, que tanto desiguala o nosso processo eleitoral, deixando essa marca triste, essa marca realmente odiosa, o termo é esse, com relação ao uso da estrutura pública para desigualar o processo eleitoral. Que pese as vedações expressas no artigo 73 da Lei das Eleições, que nós começamos no programa passado a falar, e vamos trazer diversos outros casos, dentro do que a gente condena aqui, numa estrutura maior, origem maior de praticamente todos os males do processo eleitoral, que é a questão da estrutura de poder pelo poder, inclusive já tratamos sobre esse tema específico. Nós vamos continuar hoje falando de outras condutas vedadas, que, desde já, eu digo para você, por mais que hajam ações ou até mesmo omissões de utilização por parte do candidato ou por parte do gestor, que seja candidato, porque muitas vezes o gestor candidato à reeleição é ele próprio candidato, ou às vezes ele utiliza da estrutura pública para beneficiar um parente, um terceiro, enfim, as situações que a gente já, infelizmente, conhece. Tudo isso eu quero dizer que há uma série de condutas vedadas. No programa passado nós trouxemos algumas. Hoje vamos trazer outras. Mesmo que não se enquadre como condutas vedadas pela especificidade da situação, pode se constituir o abuso do poder político, que infelizmente é tão comum. Continuando as causas, as situações elencadas, nós podemos destacar aí a questão de readaptar, remover, transferir ou exonerar servidor nos 3 meses que antecedem o pleito e até a posse dos eleitos. Ressalvados alguns casos. Mas quem seriam os agentes públicos a que a lei se refere? Essa é a grande pergunta. Ela mesma explica no parágrafo 1º do mesmo artigo 73, que reputa-se agente público quem exerce, mesmo que de maneira transitória ou sem remuneração, por meio de eleição, nomeação, contratação ou qualquer outra forma de investidura, ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Podemos ver que a definição dada pela lei é bem ampla, de forma que nela estão compreendidos agentes como presidente, governadores, prefeitos, ministros de Estado, secretários, senadores, deputados, vereadores, os servidores titulares de cargos públicos efetivos em comissão, os empregados sujeitos ao regime estatutário ou seletista, as pessoas requisitadas para a prestação de atividade pública, como mesários, e os recrutados para o serviço militar obrigatório. E todos aqueles que se vinculam contratualmente com o poder público, como os prestadores de serviços terceirizados, concessionários ou permissionários de serviço público. Amigos, vejam como é ampla essa situação, de você querer, a partir dessas ações, ou seja, essas ações de remoção de transferência, junto com aqueles casos que nós falamos no programa passado, como é realmente utilizada em uma espécie do que a gente chama de perseguição política. Interessante notar, ainda dentro desse contexto, o poder que existe, evidentemente, para o titular do cargo executivo, de exonerar os servidores. Ele pode exonerar. Ninguém pode dizer que a conduta é vedada somente exonerar, porque esse cargo é exonerável. Ad nutum, como chama de livre nomeação e exoneração. Só que a exoneração por si só não configura a conduta vedada dentro de tudo que a gente falou, mas pode haver a investigação
justamente naquele último aspecto que a gente falou, antes de entrar nesse caso específico do artigo 73, nós trouxemos nesses 2 programas os casos mais clássicos. Eu me refiro a quê? A perseguição política e de uma exoneração feita justamente para acomodar o seu interesse de efetiva reeleição, pode, evidentemente, ser investigado por força de ação de investigação judicial eleitoral. Pessoal, nosso portal de ensino à distância, vamos chegando ao fim, não é? Chamamos a atenção, o nosso portal de ensino à distância. Você acessa www.institutonovoeleitoral.com.br. Tem ainda o nosso portal de conteúdo, www.novoeleitoral.com. Enfim, você pode acompanhar tudo, né, sobre direito eleitoral e partidário, não só nos nossos programas da TV Novo Eleitoral, bem como no nosso site, né, e também no nosso portal de ensino à distância. Novo Eleitoral, sempre perto de você. Mais um programa finalizando, a gente volta, evidentemente, com diversos outros.